Eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne material diverso relacionado à gestão da indústria, à gestão da produção. Esse aqui é o curso de Planejamento e Controle da Produção, de PCP, onde nas aulas iniciais tivemos a compreensão daquela visão estratégica da nossa produção e agora efetivamente entramos no planejamento, iniciando sempre pela os métodos de realizar a previsão da demanda que vai orientar a nossa produção, certo? Na última aula, aprendemos três métodos, né? O mais simples, a previsão ingênua, aprendemos o método da média móvel e também o método da média ponderada. Tudo certo? Vamos prosseguir em métodos agora que são similares, quase que continuações desses que nós vimos. Só que agora eles usam outros termos ou adicionam, né, muitos termos, dá a impressão de complexidade, mas não são tão complexos assim. Tudo certo? Então, é isso. Hoje vamos para a previsão da demanda com a média exponencial e também a previsão da demanda com tendência. Essas duas formas novas nós vamos aprender aí, considerar. Tudo certo? Então vamos lá para a aula. O que acontece, ó? Primeiro, a média exponencial. Como ela funciona? Olhando a formulazinha aqui, o que nós temos? Essa notação aqui, MT. Então, o M está relacionando a previsão e o T ao período. Então, é a previsão do período que nós queremos. Tudo certo? Tá aqui, MT. Agora, eu tenho também MT-1. Vocês lembram lá o que quer dizer o T-1? Só quer dizer que é um período anterior. Poderia ser 2, 3, então menos 2, menos 3, mas nesse caso, para média exponencial, a gente vai usar sempre 1. Então, é T menos 1. Tudo certo? Da mesma forma, a gente usa a demanda anterior. Demanda menos 1. T menos 1. Então, sempre o T menos 1 está querendo dizer período anterior. E novamente aqui a previsão do período anterior. Tudo certo? Só para identificar os elementos. E aqui nós também temos um fator alfa. Um fator alfa que lá, da mesma forma que na ponderada, vai ser dado vai ser compreendido como se fosse uma porcentagem. Mas depois nós destrinchamos mais esse cara, para entender o que ele quer dizer. Tudo certo? Então, são esses os elementos aqui da formulazinha para a gente fazer previsões usando a média móvel exponencial. Tudo certo? Coloquei só média exponencial, mas também pode ser mencionada como média móvel exponencial. Tudo certo? E antes de iniciarmos, é preciso dizer uma característica desse método aqui. Diferente lá da média ponderada, da média móvel, que nós só precisamos, né? Lá na folhinha a gente pulava algumas linhas, né, na apresentação, mas só porque a gente não enxergava dados anteriores. Agora, a média exponencial aqui, ela não consegue realizar a primeira previsão. Então, não tem jeito. Ela, pelo método em si, não é possível realizar a primeira previsão. Tudo bem? Sendo assim, nós temos que realizar a primeira previsão de outra forma. Nesse caso, o que eu determinei aqui? Ó? A gente usou a previsão ingênua, lembram lá? Então, eu determino qualquer forma de realizar a previsão. Para manter a organização que nós fizemos, que as previsões começaram lá em março, tá? A gente vai usar a mesma demanda. O que eu fiz? Então, eu usei a previsão ingênua e falei, ó, a demanda de fevereiro vai ser a previsão de março. Previsão ingênua. Mas você pode determinar essa primeira previsão de qualquer forma. Tudo certo? Com o método exclusivo da média exponencial, não é possível fazer essa primeira previsão. Então, a gente tem que determinar ela de qualquer outra forma. No caso aqui, usei a previsão ingênua, onde eu só joguei, né? A demanda de fevereiro vai ser igual à previsão de março. Tudo certo? A partir daí, então, a gente pode aplicar o método da
média exponencial. Então, aqui está aquela nossa formulazinha. Então, o que eu vou fazer? Ó, MT é a previsão do período que eu quero. M abril. Então, eu vou fazer a previsão de abril. Estão aqui as nossas demandas, são as mesmas, tá certo? As mesmas demandas lá que nós usamos nos exemplos anteriores. E vou começar a montar aqui a equação. Esse cara aqui quer dizer, ó, previsão de T-1. O que é T-1? Período anterior. Então, eu estou fazendo a previsão de abril, tá certo? Lembra lá de março, a gente determinou com uma previsão ingênua, essa aqui. Então, eu vou começar por aqui. É que o valor já está aparecendo aí, né? Para eu fazer essa previsão, então eu preciso da previsão anterior. Qual que é a previsão anterior? É a que eu determinei com a previsão ingênua. Ou seja, a previsão anterior é 125. Nesse exemplo, eu não mencionei, mas eu vou usar a média exponencial, eu tenho que determinar o fator alfa, que é como se fosse uma porcentagem, certo? Então eu determinei um fator alfa aqui de 0,3. Depois a gente fala do efeito dele nas previsões. Com um fator alfa de 0,3, eu usei aqui, então, alfa 0,3, sem problemas. Aí abre parênteses, o que nós temos aqui? Demanda anterior, demanda de T-1. Bom, eu estou aqui nesse período, a demanda do período anterior, qual que é? A demanda foi, de março, foi 96. Então, vim aqui e coloquei lá 96. Menos a previsão do período anterior, novamente, está se repetindo. Estou aqui, previsão do período anterior, ela de março é 125. Então, coloquei aqui. Aí é só resolver esse cara. 96 menos 25 vezes 0,3 mais 125. Vai dar, então, uma previsão de 116 unidades. É isso, apliquei o método da média exponencial para fazer a previsão de abril. Se eu for fazer a de maio, está embaixo, né? Vamos ver mais uma. Então, a previsão de maio, aí vamos lembrar lá, previsão anterior. Eu vou fazer a previsão de maio, estou aqui, deixa eu apagar um pouco ali. E aí vai facilitar a gente enxergar, né? Aí, pronto. Bom, então vamos lá. Vou fazer a previsão de maio agora, certo? Aqui. Então, ó, olhando na fórmula, previsão anterior. Eu estou aqui. Qual que é a previsão anterior? Foi a que eu fiz para abril, que tinha dado 116. Então, está aqui. Previsão anterior. O fator alfa. Estou usando ele mesmo, né? Aqui, 0,3. Aí aqui, demanda anterior, que é o que eu vou usar aqui. Eu estou fazendo essa previsão, a demanda anterior foi de abril, que foi de 101 unidades. Então, coloquei aqui. Menos, novamente, a previsão anterior. Previsão anterior, 116. 116. Então, fui lá, calculei, deu 112. Então, essa seria a previsão para este período. Tudo certo? Bom, seguindo lá, sem problemas, né? Depois a gente evolui mais. Da mesma forma, eu vou achar os erros, certo? Fiz aí então a previsão com alfa 0,3, vou achar o erro, da mesma forma que nós fizemos antes. Então, o erro é a demanda menos a previsão. Então, a demanda de março, 96, menos a previsão de 125, erro de menos 29. Demanda 101, previsão 116, erro menos 15. E assim por diante. Tudo certo? Ó, tá aqui os cálculos. Esse aqui a gente já viu na última aula, né? É só a demanda menos a previsão dá o erro. Ok. Diante disso, o que eu fiz? Eu testei, então, ó, deixa eu voltar. A nossa formulazinha, apliquei aqui com alfa 0,3.
Agora eu vou testar com outros, né? Lembra lá? Eu tenho que testar os modelos. Então deixa eu avançar. Agora eu fiz uma tabela aqui, ó, onde eu testei com alfa 0,5 e o seu respectivo erro, e com alfa 0,7 e o seu respectivo erro. Tudo certo? Muito bem. Fazendo todos os cálculos, então esses aqui, né, a gente viu lá como exemplo, mas aplicando da mesma forma, o que que muda? Somente o valor de alfa. 0,5 aqui, 0,7 aqui. Calculei as previsões, aí achei os erros, né? Então, ó, a demanda menos essa previsão dá esse erro. Essa demanda menos essa previsão dá esse erro. É porque aqui está concentrado tudo em uma tabela, né? Para 0,7 também. Previsão menos a previsão com 0,7, ou melhor, a demanda menos a previsão com 0,7 dá o erro. A demanda com a previsão de 0,7, alfa 0,7 dá o erro. Tudo certo? E eu fui lá, calculei para todos e novamente calculei o Mean Absolute Deviation, desvio médio absoluto, exatamente da mesma forma. Então venho aqui, somo todos os erros em módulo, então todos positivos, coloquei aqui, somei, agora foram 8 fatores que eu somei. Então dividi por 8, deu um erro médio, um desvio absoluto médio de 23. Para alfa 0,5, mesma coisa, somei todos em módulo, então sempre positivo, dividi por 8, erro de 25. Somei todos em módulo, sempre positivo, dividi por 8, erro médio de 26. Então vejam, lá dos outros métodos que nós tínhamos tentado, os que tinham errado menos tinham errado 25. Agora, já usando a média exponencial móvel, eu já vi que, ó, se eu usar a média exponencial móvel com alfa 0,3, eu vou errar menos nessa nossa simulação, tá certo? Aquele método de testar o modelo. Estou testando e estou errando menos usando alfa, usando o método da média exponencial móvel com alfa 0,3, que aí eu vou errar em média 23 unidades, menos do que as 25 dos outros três lá que nós tínhamos, né? Então, esse método aqui está sendo mais vantajoso, digamos assim, para fazer a previsão dessa demanda. Tudo certo? Mas vamos entender o que que é que esse método está fazendo. A gente fez a conta, entendeu aqui, determinou, ok, mas vamos só entender o que que ele está fazendo para chegar na previsão. Então, deixa eu voltar aqui, ó, para a gente enxergar o nosso cálculo. Deixa eu apagar ali, olhando na formulazinha para entender o que ela está fazendo. Então, ó, ela vai querer fazer uma previsão, ok. Previsão, tá lá. Previsão. Como ela faz essa previsão? Então, ela está falando o seguinte, ó, vamos pegar a fórmula aqui, ó, de trás para frente. O que que é o D e o M? D é a demanda, M é a previsão, tá certo? Ou seja, é a demanda do período anterior menos a previsão do período anterior. Então vamos lá. Demanda menos previsão. O que que é a demanda menos a previsão? Deixa eu passar aqui para frente, só a gente ver. Demanda menos a previsão é exatamente o erro, tá certo? Então deixa eu voltar lá. Ou seja, esse cara aqui dentro dos parênteses, o que que ele é? Ele é o erro anterior, do período anterior. Erro do período anterior. Tá certo? Muito bem. Então, é o erro do período anterior vezes o alfa. E o que que é o alfa? Uma porcentagem. Tá certo?
Então o método está fazendo o seguinte, ó, pegando uma porcentagem do erro do período anterior e tudo isso ele vem e soma com a previsão que a gente tinha feito no período anterior. Essa vai ser a nova previsão. Tá certo? Então o método olha para trás e fala: quanto que eu errei no período anterior? Qual porcentagem eu quero considerar? No nosso caso, a gente falou, quero considerar 30% desse erro. Posso determinar qualquer porcentagem, né? De 0 a 1, pensando em número decimal, ou em porcentagem de 0 a 100%. Aqui a gente decidiu 30. Então eu estou dizendo, ó, eu quero usar 30% do erro que eu tive no período anterior, e essa porcentagem que eu estou pegando do erro, eu vou somar com a previsão que eu tinha feito. Essa vai ser a minha nova previsão. Então, por exemplo, deixa eu passar aqui. Nesse caso, ó, essa previsão aqui, o que que ela é? 30% do erro que eu tive, mais a previsão que eu fiz, deu esse valor aqui. Tá certo? Olha lá, ó, 30% desse erro, mais essa previsão, que aí no caso vai ser menos, porque o valor aqui é negativo, deu essa previsão aqui. Então é isso que esse método vai fazendo, da média exponencial. Vai pegando parcelas dos erros anteriores, somando com a previsão que a gente já tinha feito, e com isso a gente tem a nova previsão. Tudo certo? Esse então é o método da média móvel. Ele também vai sofrer do mesmo mal do método da média móvel exponencial, né? Média exponencial móvel. Mas ele também vai sofrer do mesmo mal da média móvel, onde eu só consigo fazer a previsão para um período no futuro, porque eu faço desse período, fazendo ele, eu ainda não tenho o valor dessa demanda. Vocês lembram lá? Vamos voltar aqui. Tenho até aqui. Agora, aqui adiante daqui em diante é futuro. Então, eu vou ter aqui, ó. Vamos relembrar rapidinho. Novembro e dezembro. Com esses dados aqui, então pego 30% disso. Mais isso, eu tenho essa previsão. Tá certo? Vou fazer então a previsão para dezembro aqui. Vai dar um valor qualquer. Muito bem. Aí eu vou falar, deixa eu fazer a previsão do próximo, para dezembro. Aí o que que eu vou precisar? Do erro aqui, e eu não tenho erro aqui. Sem esse erro aqui, eu não vou conseguir fazer a previsão para dezembro. Então, só consigo fazer novamente previsão para um período no futuro. Faço para um, aí depois que eu tiver essa demanda aqui, tendo essa demanda, eu vou diminuir da previsão, encontro o erro, aí com o erro eu consigo fazer a previsão para o próximo. E assim sucessivamente. Tudo certo? E qual a influência de eu utilizar maiores coeficientes de ponderação, lembra lá o valor do alfa, que é a porcentagem do erro que eu estou usando, e menores coeficientes de ponderação? Isso tende a acontecer, não vai ser regra sempre. Mas temos lá, ó, coloquei a demanda aqui em azul. Ela está bem, com grandes alterações aí, pelo menos uma grande alteração, né? Esse pico aqui. E aí, ó, simulei. Quando eu usei maiores valores do coeficiente de ponderação, ou seja, maiores porcentagem dos erros, a minha linha aqui, ó, foi seguindo mais de perto o comportamento da demanda, né? Agora, quando eu usei pequenos valores dos erros, pequenos valores do coeficiente de ponderação, que consequentemente eu vou pegar uma pequena parcela do erro, ó como ficou a linha, ficou bem mais suave aqui. Então, aquela história também é válida aqui. Se eu tenho demanda mais estáveis, eu uso valores menores do coeficiente. Se eu tenho demandas mais instáveis, eu uso valores maiores do coeficiente de ponderação. Tudo certo? Passamos ao próximo método.
Próximo método é bastante trabalhoso. As fórmulas dele são extensas, mas vão usar basicamente as mesmas informações que a gente já conhece, tá? Mas a fórmula é bastante extensa, vocês vão ver aí. Então, deixa eu seguir aqui para esse método que é o método quando eu tenho uma demanda com tendência. Lembra lá dos modelos de demanda? Ou seja, eu tenho uma demanda que está ao longo do tempo tendendo a subir. Ou, da mesma forma, eu tenho uma demanda que está com o tempo tendendo a descer. Então, eu tenho uma tendência. Nessas situações, esses métodos aqui tendem a funcionar melhor, né? Esse método que vai inserindo a tendência nas previsões. Tudo certo? Então, esse método para calcular com a tendência vai ter essas três formulazinhas, tá certo? Então, vai entrar aqui um fator de tendência. Primeiro, eu tenho aqui vamos lá, ó, demanda média que foi suavizada e eu tenho uma tendência média que foi suavizada. São esses dois fatores aqui. Então, eu suavizo a demanda e suavizo a tendência. Tudo certo? Meio estranho aí, mas a gente vai desenvolver. E no fim, para eu achar a minha previsão, que é o que eu quero, que é a previsão suavizada para o período T, vai ser a soma desses dois caras, ó. Esse cara aqui tá aqui e esse cara aqui tá aqui. Tudo bem? Então a gente tem que calcular esse, depois calcular esse e depois somar os dois para a gente chegar no nosso na nossa nova previsão, que já vai estar considerando a tendência histórica dos dados históricos do meu produto que eu estou fazendo a previsão. Tudo certo? E nesse cara eu vou ter outro elemento, né? Então eu vou ter aqui, ó, um alfa, que é um coeficiente de ponderação para demanda. Só que aqui, como eu tenho esse fator de tendência, que eu também vou ter que calcular, eu tenho um fator beta, que da mesma forma também é o coeficiente de ponderação, só que agora para tendência. Tudo certo? Os outros valores não são nada diferentes. Então, eu tenho aqui ó, a tendência do período anterior, a demanda do período anterior, a demanda suavizada do período anterior, a demanda do período anterior. Tudo certo? Ó, demanda suavizada do período anterior, ou melhor, do período do presente, demanda suavizada do período anterior, alfa, tendência do período anterior. Tudo certo? São vários valores, mas eles se repetem. A gente vai ver aqui no desenvolvimento. Não se assustem, é longo ali, mas só que é só basicamente a substituição. Tá certo? Então deixa eu ir lá para o nosso exemplo. Para a gente fazer essa média móvel, então, média com tendência, previsão em média com tendência, a gente tem que determinar esses fatores. Então, a previsão com tendência média, eu tenho que determinar o alfa, lembra lá? O alfa vai estar relacionado à demanda, a minha ponderação da demanda. O beta vai ser a minha ponderação da tendência. Então, o alfa é da demanda, o beta é da tendência. Eu tenho que determinar isso também. É a mesma história de uma porcentagem. Tudo certo? Só que, além disso, de forma similar à média exponencial, os valores iniciais da demanda suavizada eu não vou ter e da tendência suavizada eu não vou ter. Tudo certo? Não se tem, então eu tenho que determinar esses caras. Nesse caso, eu determinei aqui a demanda suavizada fazendo a média, como a gente está, né? Lembra lá? A gente está trabalhando a partir do mês de março. Então, para eu determinar a demanda suavizada, eu fiz a média desses dois caras. A média desses dois caras deu 121. Então eu falei, ó, essa é a demanda suavizada que eu preciso. Tá certo? Não dá para determinar de outra forma, estabeleci assim. E a tendência suavizada do período anterior
O que eu fiz para determinar ela? Eu peguei a diferença entre um e outro, entre fevereiro e janeiro. Fevereiro 125 menos janeiro 116, a diferença é 9. Então eu falei, essa é a minha tendência. É o quanto está variando, tá certo? De janeiro para fevereiro subiu 9. Então eu usei isso como tendência. Tudo certo? Então, para esse método, temos que determinar dois alfas, um para demanda e um para tendência, e também temos que determinar a tendência suavizada, a primeira, a tendência a demanda suavizada, a primeira que a gente vai usar, e a tendência suavizada, que é a primeira que a gente vai usar. Tudo certo? Para isso, para simplificar, o que a gente faz? Média dos períodos anteriores aqui e diferença dos dois últimos períodos para olhar para a tendência. Tudo bem? Agora eu vou vir substituindo. Lembra lá, ó, que a gente tem esta fórmula da demanda e esta fórmula da tendência. E a minha previsão vai ser a soma das duas, que vai aparecer aqui nessa coluna. Tudo certo? Então vamos lá. A demanda suavizada do período que eu estou, vamos lá, qual o período que eu estou? Vou começar a fazer aqui de março. Então vamos por partes. É o valor de alfa. Alfa a gente normalizou aqui 0,3 para os dois, né? Então alfa 0,3. Ok. Demanda do período anterior, esse cara aqui. Veja, não tem um azinho ali, não é suavizada, não é ajustada. Então é DT-1. Demanda do período anterior. Se eu estou aqui em março, qual que é o período anterior? Fevereiro. Qual que é a demanda do período anterior? 125. Então, coloquei aqui 125. Mais 1, que já é da fórmula, menos o valor de alfa, que a gente já sabe que é 0,3, determinamos lá. Tudo isso vezes o quê? Agora aqui, ó, a demanda suavizada. Esse azinho é de ajustada, suavizada. É diferente desse aqui, ó, né? Ó, lembra, esse aqui é da demanda anterior direto, D, T-1. Então é demanda T-1, demanda período anterior. Agora aqui eu tenho a demanda com azinho. Esse azinho aqui é ajustado. Tá DAT aí, né? O azinho que vem antes do T é dizer que é ajustada, é suavizada. Nesse caso, lembra lá, a gente falou que a primeira a gente não tem, ó. Então eu determinei em 121. Então vim aqui, ó lá, coloquei 121. Mas, da mesma forma, a tendência suavizada, o azinho de suavizado, de ajustado. Então essa aqui, lembra lá, eu também não conheço, coloquei aqui 9. 9. E tá aí. Montei toda a fórmula, venho aqui, resolvo todo esse cara, o resultado vai ser 128. Tá aqui, né? 128,5. Muito bem, mas não é essa a minha previsão. Lembra? Eu tenho que calcular esse fator e depois somar os dois para dar a minha previsão. Ok? Então vamos lá. Aqui, a tendência do período que eu estou, tá aqui, é o quê? O valor de beta. Beta também é 0,3 para nós. Então tá aqui, 0,3. Vezes a demanda suavizada do período atual. Tá vendo que é só T? Não é T menos 1. Demanda ajustada, o azinho de ajustada, eu estou falando suavizada, mas é melhor falar ajustada, né? Por causa do azinho ali. Então, ó, a demanda ajustada de T. T é o período que nós estamos. Se fosse T menos 1, era o anterior. Então, qual que é a demanda ajustada do período que nós estamos, do período T? Está aqui, ó, né? Ó, demanda ajustada do período T é o valor que eu calculei aqui. Ou seja, nessa outra fórmula eu já uso esse valor que eu acabei de calcular. Coloquei ele aqui. Tá certo? Menos a demanda ajustada do período anterior. Como eu estou no primeiro período, lembra lá? Esse cara eu determinei.
121. Então, pus aqui 121. Mais 1 menos o beta, que é 0,3, vezes, olha lá, a tendência ajustada de t menos 1, período anterior, que é aquele valor que a gente determinou a priori. Então, vim e coloquei aqui. Tudo certo? Bastante longo aí, né? Mas é para a gente entender a anatomia da fórmula. Lá, fazendo no Excel, conhecendo, tendo software, fazendo no software, a gente vai desenvolver de forma automática. Mas é importante a gente conhecer o que está acontecendo, os elementos do método, para a gente poder trabalhar com ele, administrar o método. Tudo certo? Feito isso, coloquei tudo aqui, calculei, então a tendência ajustada desse período foi de 8,55. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? De um período para outro, vamos dizer que é em média, né, com um valorzinho ajustado, está aumentando 8,55 unidades. Tudo bem? Então, a minha previsão vai ser a demanda ajustada mais a tendência ajustada é o valor da minha previsão. Então, no caso aqui, a previsão foi de 137. Tudo certo? Vamos fazer aqui o seguinte, mas vai seguir basicamente a mesma lógica. Deixa eu apagar um pouco ali. A única diferença é que aí os valores que a gente determinou a priori de tendência anterior ajustada e demanda anterior ajustada, esses dois caras a gente vai ter calculado. Então a gente não vai usar mais os valores iniciais. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, lá a gente no primeiro a gente usa esses, porque não existia outros, né? A gente determinou. Agora, para a próxima previsão, a gente já tem isso aqui, ó, a demanda ajustada anterior. Qual que é? Se eu estou falando, se eu estou nesse período, a demanda ajustada anterior é essa aqui, né? Aqui, para o período em si, ela é T, mas como agora eu estou no período seguinte, ela é T menos 1, tá certo? E aqui, ó, a tendência ajustada do período que eu calculei é essa aqui, mas agora, como eu estou falando do período da frente, a do período anterior vai ser esse valor aqui. Tudo certo? Vamos ver lá rapidinho, ó. Então, ó, novamente, a alfa 0,3, demanda do período anterior, não é ajustada. Então, eu vou vir aqui, demanda do período anterior, 96. Vim lá, 96. Mais um alfa 0,3, tudo certo. Agora aqui, demanda ajustada do período anterior. Antes a gente estava usando esse cara, mas era só no primeiro período que a gente não tinha. Agora a gente tem a demanda ajustada do período anterior. Se eu estou no período abril, a demanda ajustada do período anterior foi 128,5. Então esse cara aqui, ó, 128,5. Tendência ajustada do período anterior. É o que eu calculei aqui, né? Ó. Tendência ajustada do período anterior. Esse cara vai entrar lá nessa próxima conta. E aí vai dar 124,74. E da mesma forma aqui, vai lá, ó, rapidinho. Beta, demanda ajustada do período anterior. 128. Ó, 128. Aqui, desculpa. Aqui não é do período anterior, né? É só T, ó. Demanda ajustada de T, não é anterior. Então, aqui de T é a que a gente calculou agora. Vem para cá. Tá certo? Agora sim, demanda ajustada do período anterior. Peguei esse aqui e vim para cá. Mais um beta. Aqui, tendência ajustada do período anterior. Esse cara aqui. Então, eu vim aqui e coloquei, né? Ó, esse daqui era daqui, é que eu não desci até lá embaixo, né? Daqui. E agora aqui, ó, tendência ajustada do período anterior é esse cara que eu calculei aqui, usei aqui. Deu um resultado de 4,86. Somando esse cara
com esse cara, eu tenho a minha previsão de 130 unidades. Tudo certo? Observando aí, é bastante trabalhoso, bastante fatores, mas como eu disse, fazendo no software é automático, né? A gente vai fazer o cálculo de forma mais automatizada. E o importante é que esse método aqui, ele está então considerando uma tendência nos dados, o que é importante, né? Quando eu tenho essa situação dentro da demanda que eu estou administrando, tendência de alta ou tendência de baixa. Eu não estou em demandas que se comportam de forma mais mediana. Tudo certo? É isso então, nossa etapa de hoje com previsão. No próximo tópico, vamos ver mais um método de previsão. Aí será o último, né? São 3 aulas aí tratando de métodos de previsão. Tudo isso para a gente planejar a produção. Tudo certo? É isso então. Como vocês sabem, todo esse material está disponível aí no livro Fundamentos para a Gestão da Produção. Acessem lá, está disponível para venda. Tem todo esse material e mais outros relacionados à logística, à gestão da produção como um todo, assim como os cursos, né? Também estão associados a isso aí, os outros cursos. E também nosso livro de manufatura enxuta, com um curso também de manufatura enxuta. Tudo certo? É isso então. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.